Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história fascinante de dois gigantes da fé. Dois homens que foram pilares na construção da igreja primitiva. São Timóteo e São Tito. Vocês sabiam que a Igreja Católica celebra o dia deles juntos, em 26 de janeiro? E há um motivo muito especial para isso. Fiquem comigo para descobrir a jornada incrível desses discípulos tão próximos do apóstolo São Paulo. Vamos começar com São Timóteo. Quem era esse jovem que conquistou a confiança de um dos maiores apóstolos de todos os tempos? Timóteo era de Listra, uma cidade na atual Turquia. Ele tinha uma herança de fé muito rica. Sua mãe, Eunice, era uma judia cristã, e sua avó, Lóide, também era uma mulher de fé profunda. O pai dele era grego. Essa mistura cultural deu a Timóteo uma perspectiva única. Foi durante a segunda viagem missionária de São Paulo que o apóstolo conheceu Timóteo. Paulo ficou tão impressionado com a reputação e a fé genuína do jovem que decidiu levá-lo consigo. A partir daquele momento, Timóteo se tornou um dos companheiros mais leais e dedicados de Paulo, quase como um filho. Ele acompanhou o apóstolo em suas jornadas árduas, enfrentando perseguições e dificuldades, mas sempre firme no propósito de espalhar o evangelho. A relação entre eles era tão forte que Paulo o enviava em missões de grande responsabilidade, para fortalecer comunidades, resolver conflitos e transmitir seus ensinamentos. Timóteo se tornou uma extensão do próprio apóstolo, e a confiança de Paulo era tanta que ele consagrou Timóteo como o primeiro bispo de Éfeso, uma das comunidades cristãs mais importantes da época. Imagina a responsabilidade. Éfeso era uma cidade grande, cheia de desafios e falsos ensinamentos, e Paulo confiou a Timóteo a missão de pastorear e proteger aquele rebanho. É justamente para orientá-lo nessa missão que Paulo escreve duas cartas que estão na Bíblia. A primeira é a segunda epístola a Timóteo. Essas cartas são verdadeiros manuais de liderança cristã. Nelas, Paulo dá conselhos práticos sobre como organizar a igreja, como escolher bons líderes, como combater as heresias e, acima de tudo, como viver uma vida de santidade. Ele encoraja Timóteo, que era mais jovem e talvez um pouco tímido, a não se deixar intimidar, mas a ser um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. A tradição nos conta que a vida de Timóteo terminou em martírio. Ele teria sido morto em Éfeso ao se opor corajosamente a uma procissão pagã, defendendo a fé em Cristo até o fim. Uma vida dedicada, do início ao fim, ao serviço do Evangelho. Agora vamos falar de São Tito. Assim como Timóteo, Tito foi um colaborador indispensável para São Paulo. Ele era grego e se converteu ao cristianismo através da pregação do apóstolo. Tito também era conhecido por sua firmeza, sua habilidade diplomática e sua grande capacidade de organização. Paulo confiava a Tito missões especialmente delicadas. Por exemplo, foi Tito quem Paulo enviou a Corinto para resolver uma situação muito tensa que havia na comunidade. E ele foi bem-sucedido. Conseguiu apaziguar os ânimos e trazer a reconciliação, mostrando seu talento como pacificador. Mais tarde, Paulo encarregou Tito de uma tarefa monumental: organizar a igreja na ilha de Creta. Os cretenses tinham fama de serem um povo difícil, e a tarefa de estabelecer uma estrutura eclesial sólida ali era um desafio enorme. Para guiá-lo, Paulo escreveu a Epístola a Tito, que também encontramos no Novo Testamento. Nessa carta, Paulo dá instruções claras sobre como consagrar presbíteros, como ensinar a sã doutrina e como viver de forma exemplar em meio a uma cultura pagã. A celebração conjunta de São Timóteo e São Tito, no dia 26 de janeiro, não é uma coincidência. A data foi escolhida para ser logo após a festa da conversão de São Paulo, no dia 25 de janeiro. Isso simboliza a ligação inseparável entre o Mestre e seus discípulos mais próximos. Ao celebrar Timóteo e Tito juntos, a Igreja nos mostra um modelo. Ela destaca a importância do discipulado, da colaboração e da transmissão da fé. Eles representam a primeira geração de líderes da Igreja que receberam o bastão diretamente dos apóstolos. São Paulo plantou a semente do Evangelho. E homens como Timóteo e Tito foram os responsáveis por regar, cuidar e garantir que essa semente crescesse e desse frutos. Eles são exemplos perfeitos de pastores segundo o coração de Deus. O que podemos aprender com eles hoje? Muitas coisas. Primeiro, a importância da fidelidade. Eles foram fiéis a São Paulo, mas acima de tudo, foram fiéis a Jesus Cristo e ao Evangelho. Mesmo diante de perseguições e desafios internos, eles não abandonaram a missão. Segundo, a coragem. Timóteo
mesmo sendo jovem, e Tito, lidando com situações complicadas, não recuaram. Eles foram corajosos na defesa da verdade e no pastoreio do povo de Deus. Suas vidas nos ensinam que a idade ou a timidez não são desculpas para não servir ao Senhor com ousadia. Terceiro, a importância da sã doutrina. As cartas que eles receberam de Paulo enfatizam constantemente a necessidade de se apegar à verdade e de combater os falsos ensinamentos. Em um mundo cheio de ideias confusas, o exemplo deles nos chama a estudar e a valorizar a doutrina da Igreja, que nos foi transmitida desde os apóstolos. E por fim, o espírito de serviço. Eles não buscaram poder ou glória para si mesmos. Eles se colocaram a serviço das comunidades, cuidando das pessoas, organizando a caridade e garantindo que a fé fosse vivida de forma autêntica. Eles foram verdadeiros servos, seguindo o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Então, no dia 26 de janeiro, quando lembrarmos de São Timóteo e São Tito, vamos pedir a intercessão deles, que eles nos inspirem a ser discípulos fiéis, corajosos e cheios de amor pelo Evangelho, que nos ajudem a ser bons líderes em nossas famílias, em nossas comunidades e em nosso trabalho, sempre apontando para Cristo, assim como eles fizeram. São Timóteo e São Tito não são apenas figuras históricas distantes, eles são irmãos na fé, modelos de vida cristã e intercessores poderosos no céu. A história deles nos lembra que a Igreja é construída sobre a rocha de Cristo, através do testemunho e do sacrifício de pessoas comuns que disseram sim ao chamado de Deus. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esses dois grandes santos. A vida deles é uma fonte riquíssima de inspiração para todos nós. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Vamos continuar explorando juntos as maravilhas da nossa fé. Muito obrigado por assistirem e fiquem com Deus. São Timóteo e São Tito, rogai por nós. Convido você a iniciar essa manhã com a oração que deixei aqui no card. Tenha um ótimo dia.